Então, Oi, pessoal, tô aqui já, tava só podem na entrar. tentativa. Como é que é? Felicidade em Pauta, tem um grupo que a gente trabalha, faz lives toda quinta-feira das 5 às 6. Legal. E eu acabei o treinamento agora às 5 e o pessoal tá me esperando aqui. Oi, Sheila, tudo bem? Peraí. Oi. Vamos ver se a Sheila entra. Oi, Sheila. Tudo bom? Tudo bem? Que bom Tô que você arrumando está aqui. entrando. Ih, tô Então tentando tá, arrumar aqui o iPad. arruma aí. Tá. Arruma aí, avisa o pessoal para entrar também, que eu só vou para Tá, eu uma já vou pedir para sala eles aqui. pedirem o convite. Isso, pode falar. Tá bom. Eu tô aqui no grupo. Tá bom. E o YouTube, eu não sei se eu vou conseguir entrar, mas aí eu vejo, tá? Tá bom. Ah, não, eu tenho que entrar por aqui. Sabe pra mim? Ah, o Zé, você precisa pedir para entrar, por favor. Zé, você só entrou, mas você precisa pedir para participar. Glei também. A Sheila já entrou. Já pediu para entrar? Não. Já pedi. Não, a Sheila sim, mas o Zé não Não, eu já pediu pedi ainda para não. eles solicitarem. Então, mas o Zé falou que já pediu para entrar, mas não apareceu aqui não. Orienta o pessoal, por favor, Sheila, como é que você fez? Tá. Não tem rodinha vermelha. A minha Não. é que tem uma rodinha vermelha dizendo que a gente tá ao vivo. Nessa rodinha vermelha, eles clicam e entram em volta do logo. Tudo bem? Tudo bem? Onde é que eu tenho que ir? Como é que você tá, garoto? Tudo bem, a Samira falou que você precisa de uma sala. Isso. E aí, Pietro? Tudo jóia? Então, gente, precisa pedir. A Sheila conseguiu entrar. Eu pedi pro Zé pedir de novo. Vamos ver se ele pede. Nossa, aí sim, né, Pietro? Serviço top, né? Olha, eu vou te contar, viu? Obrigada, seu Pode amor. ficar à vontade. Obrigada. 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 Você tem computador ou pode ficar no... Não, eu preciso colocar no Zoom aí. Aqui nesse computador? Isso, é. Oi, o que eu preciso, Glei, é que você peça para entrar. Ainda não veio o pedido de vocês. Vocês só estão entrando, mas vocês precisam pedir para participar. Ah, pronto, Zé, eu consegui já aceitar. Oi, Zé. Agora, pô, mas eu pedi 3 vezes, Fátima. Aparecia aqui, pedido enviado. Então, só que não chegou. Agora que chegou. Vocês Legal. estão bem? Tudo bem. Ainda eu não consegui. A Glei ainda não pediu. Acho que ela tá que nem ela deve estar pedindo, aparece lá, pedido solicitado, eu tive que fazer umas 4 vezes para. Então fala para ela pedir de Ela novo, né? Vou deve falar. estar vendo, Ó, igual eu eu vou vi. convidar, eu estou convidando Oi. a Gleia, estou fazendo o contrário, tá? Tá. Zoom você não vai entrar, né? Oi? Vou O entrar, Zoom. Também? tô tentando conectar aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir conectar, mas pelo menos a gente
Tenta. Que eu tô Da aqui outra vez foi mais simples. Eu pedi, você já aprovou na hora. Essa vez, sei lá, porque roscou. É assim, é assim. Bem, obrigada, tudo certo. Foi ótimo. 2 minutinhos, vou esperar a Gley, porque eu já... Vocês estão conversando com a Gley no chat, A pessoal? gente tá. Eu tô tentando baixar aqui, Ah, tá. mas eu vou ver se eu consigo, porque tá a licença das câmeras. Isso tá fora, entendeu? A gente usa Teams, Tá então bom. vou ver se Tá. dá pra A Gley instalar. tá entrando. Oh, que Acho que bom. a Gley chegou. Sei lá. Pelo menos um teto branco aqui eu vejo. Oh, Aê! pra nós, que bom. Os trapalhões juntos. Menina, eu botei no computador, no tablet, não tem essa opção. Não consigo achar aqui aonde solicita, não tem nada. Eu tive que botar no Não, celular. Mas agora Nem, é pelo celular que a gente é, entra, gente. Não dá para nem entrar tem de muita, outro nem tem jeito. muita bateria. Tava toda aqui no tablet achando que ia funcionar e Não, o bora. iPad dá sim, viu? O tablet dá. Eu tenho Ganha, se Dá? tablet. você clica na bolinha, depois de um tempinho aparece pedir autorização para Fátima. Aí você pede, só Mas, que 3 gente, vezes para dar uma. esse Zé ensinando a gente como faz. Pois Ó, eu vou te pois contar. é, Eu vou te pois é. contar. Isso é para ficar feliz ou não? Mas pelo menos para gargalhar é, né, Zé? Pelo menos. Tem. Olha Eu aí, Zé, tenho isso que é um aprendizado rápido. Pois Vamos ver se vai. é. Peraí, como é que faz? Não, eu não lembrava. Depois que você falou da bolinha, eu lembrei. Só que eu Eu, pedi, ela não aprovava. A Fátima é uma mulher muito difícil, ela não me aprovava fácil. gente, eu tava desesperada andando para tentar chegar aqui na sala, que a Scania super, eles são super legais, eles me emprestaram uma sala aqui. Eu tô tentando entrar no Zoom, mas eu não sei se eu lembro o meu password. Esse que é o problema, mas eu vou tentar. Tá no nosso grupo. Acho que você compartilhou, que a Fernanda compartilhou. Ah, no Zoom? Não. Primeiro eu tenho que entrar no Zoom, né, Ela precisa gente? entrar no Zoom para ela abrir a reunião. Acho que ela não está lembrando a senha Sim. dela mesmo. Deixa eu entro aqui, deixa eu ver se vai. Não. Esse negócio de senha também tá um horror, né? A gente tem 19 milhões de senha para cada coisa, diferentes formatos. Isso não Pois traz felicidade. Ó, gente, vamos lá, Fátima. Faz um favor para mim. Pede para Fernanda, porque eu não estou conseguindo entrar no WhatsApp aqui. Pede para Fernanda me dizer qual que é a senha do Zoom, que aí eu tento entrar aqui também. Bom, gente, para quem está entrando, é importante lembrar que a gente está começando, né? Um novo... Obrigada. Não quero nada. Obrigada. Você é um anjo. Obrigada. Tá bom. Obrigada mesmo, viu, Van? Depois eu vou voltar por aqui. Tá, obrigada. Scania me trata super bem, nunca vi coisa igual. Eles são, assim, uma coisa comigo. Fico super feliz quando eu tô aqui. Bom, gente, então acho que a gente pode começar a conversar. Eu vou ver se eu consigo entrar no Zoom e aí eu vou falando para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para te falar, a senha do Zoom tá no tá agora. Eu vi. Então tá bom, tá ótimo. Vou ver se eu consigo. Mas a gente precisa usar o Zoom também, que a gente vai fazer por aqui, não é? Mas a gente pode usar os dois se quiserem, né? Lembra, a gente tinha até falado que iria fazer isso. Oi, pessoal! Nós somos aqui um grupo. Vamos lá, enquanto a Fátima vai fazendo. Nós estamos nos reunindo desde 2023, porque somos pessoas interessadas nessa tal de felicidade. A gente não sabe muito bem o que é isso e nem como alcança isso, e nem se a gente já tem isso ou quando a gente perde isso. Então, a gente vai falando o que vier na telha, a cada encontro, a cada 15 dias. Era fechado, e depois a gente foi para o YouTube, e agora a gente está aqui para convidar vocês também a falarem o que vocês pensam sobre isso, se isso é importante, se isso não é importante, todas as vertentes que se ligam à questão da felicidade. A gente já passou por aqui com muita coisa. Eu vou deixar aqui meus colegas falando quais foram as melhores que eles acharam. A gente pode fazer um review aqui. Vamos lá. Não, o que é legal é que eu acho que somos 4 pessoas com perspectivas e experiências muito diferenciadas sobre o que é felicidade, inclusive, de mundos diferentes e ao mesmo tempo semelhantes, quando o tema se conecta com felicidade. E como a Gley falou, vários temas já foram abordados.
desde felicidade e medo, as questões também, né, de finitude na vida da gente, a questão do que traz a felicidade, do ter e do ser. Então, o quanto a felicidade permeia a nossa vida em todos os momentos, né? E como algumas pessoas colocam isso como um grande objetivo também, né? Quando às vezes a felicidade é feita através de coisas mais simples, pequenas, enfim. Então é disso que a gente conversa quer dizer, a cada 15 dias, às quartas-feiras, e efetivamente convidando aí vocês para participarem também. E seria muito bom que vocês chamassem amigos, né? Chamassem pessoas que estejam interessadas nesse assunto, porque uma coisa que a gente observa é que é muito fácil nós encontrarmos assuntos que falam de infelicidade, né? E que deixam a gente até pior. E o objetivo aqui é outro. O objetivo é, de uma forma simples, de uma forma aberta, sem pauta, sem nada, a gente trazer as nossas experiências e trazer aquilo que a gente pensa sobre esse assunto. E aí a gente vai construindo muita coisa. E durante esses anos, acho que a gente já construiu várias coisas, né? E uma coisa que sempre me chama muita atenção é o quanto que a felicidade está associada à nossa percepção. Então, dependendo da forma como eu percebo as coisas, né? Eu posso me sentir mais feliz ou menos feliz, né? E o quanto que a nossa ilusão e a nossa imaginação talvez tirem a nossa felicidade. Isso foi um ponto que sempre me chamou a atenção nas nossas discussões. Pois é, e a gente aqui é unido pela nossa deficiência de lidar com tecnologia, né? A gente sempre demora um pouquinho para fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Mas as conversas são sempre muito boas, né? E eu acho que eu vou puxar logo o tema inicial aqui para jogar a bola para o campo. E vou falar sobre uma situação chata que aconteceu com a gente essa semana aqui, que é uma situação de perda. A Fátima talvez vai sentir muito, porque ela é cheia de pets na casa dela. A gente perdeu a nossa pet aqui em casa. E que eu já tinha mostrado na tela para vocês uma vez. Estava com 12 aninhos e era grudada em mim, era minha cachorra, na verdade, minha filha que escolheu, mas ela me escolheu depois como tutor dela. E ela estava com um câncer enorme, tinha uma deficiência cardíaca gigante, a gente não conseguia fazer nada. Então, assim, perdemos ela do pior jeito, né? Que é quando você tem que levar o cachorro para tomar uma decisão, porque sozinha ela não vai resolver a situação e não tinha como operar, e não tinha como tratar o coração, já não comia mais, perdendo peso. E aí eu comecei, né, vendo a tristeza aqui em casa, que está um velório aqui agora, né? A situação de como a gente não aproveita os momentos, né? Porque ela era grudada comigo e quantas vezes eu não brinquei com ela, fiquei grudado aqui na tela. E aí quando você vai e perde ela, né, levando ela para ser sacrificada, aquele horror de cena ali, você começa a lembrar de todos os pequenos momentos que você jogou fora, né? Então acho que é só uma reflexão para a gente realmente entender que a felicidade está no simples, está no estar presente, está no aproveitar o momento, mas que a gente, infelizmente, não ganha essa disciplina do dia para a noite. A gente vem falando sobre isso já há mais de um ano, né? Tentando melhorar, acho que todos nós estamos evoluindo em relação a isso, ou pelo menos sinto que eu estou evoluindo, mas ainda longe da perfeição, né? Acho que eu estou agora no nível que eu estou na tecnologia aqui também, para entrar na tela aí com vocês. Sinto muito, é difícil, né? É um serzinho que a gente ama profundamente e que nos ama irrestritamente, né? Mas veja, talvez você esteja muito indo pelo sentimento que te acomete no momento. Porque se a gente for olhar assim, que a gente não fez todos os carinhos que precisava, ou tudo que podia, ou ficou perto, é uma coisa meio fantasística, porque a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue, né, com nenhum dos nossos queridos que vão embora, seja pessoas ou animais, a gente não consegue fazer todas as coisas que queria, e quando eles vão, a gente sente isso, né? Eu acho que daqui a um pouco, quando passar esse momento do luto, a Sheila fala muito bem disso, porque ela passou aí por uns lutos, e ela falou que conseguiu ressignificar, à medida que os lutos iam acontecendo, ela conseguiu olhar diferente e se refazer disso de uma maneira, né, olhando para a parte boa. Somos 4 aqui que temos animais, né? Porque, por incrível que pareça, os 4 aqui, eu já tive 13 na minha vida, então eu sei o que é perder. Nesse momento eu só tenho 2. Mas eu acho que chega uma hora que fica isso da felicidade, enquanto a gente está ali, né? Aquela felicidade proporcionada é enquanto está ali.
Por exemplo, tem alguns momentos que a gente não consegue fugir da felicidade deles, que é quando a gente chega em casa. Eu não sei o que acontece com vocês, mas quando chega em casa, não tem jeito. Você pode estar estressado, você pode estar nervoso, você pode estar cansado. Ele te solicita a ficar feliz com ele naquele momento. Acontece com vocês isso também? Sim. Às vezes não dá nem para ir no banheiro fazer xixi, a gente tem que fazer esse carinho primeiro. E vocês imaginam que eu tenho, né? Vocês sabem, eu tenho 8 gatos, um cachorro e um cavalo, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente acha que é só o cachorro que faz isso, né? Não, os gatos também. Eu não consigo ficar um segundo sem ter um gato no colo, né? Hoje eu estou sem gato, porque eu não estou lá, né? Não estou no meu escritório, mas eles estão sempre presentes. Mas eu queria tocar um pouco nesse ponto, Zé, porque você sabe que para mim é super dolorido, né? E talvez uma das dores maiores que eu tive na minha vida foi quando eu tive que sacrificar um dos meus cachorros, né? Quando eu tive que deixar ele dormir. Eu até hoje lembro da dor e do quanto que eu chorava. E assim, é um choro que nunca chorei tanto por nada nem por ninguém, né? Então é um choro que não dá para falar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acabei de ler uma matéria que mexeu muito comigo, falando exatamente da importância da gente não ser egoísta e ajudar mesmo os animaizinhos a fazerem essa passagem. Porque na hora que a gente evita que isso aconteça, né, a gente vai querendo ficar com eles o máximo e não para pensar o quanto que isso é dolorido. Então, nesse artigo tinha uma série de perguntas, né, que era mais ou menos assim, né, dos animais, enfim. E se o seu pet apresentava, por exemplo, dor demais, disfunção, tinha parado de comer, não tinha outra alternativa que a melhor coisa era ajudá-los a fazer a eutanásia, ajudá-los a fazer a passagem. E eu fiquei mais triste ainda, porque o meu último gato, o gato que eu perdi foi o Tastas, todos os veterinários me diziam, olha, ajuda ele a passar. E eu optei por uma outra forma, ele ficou dormindo, né? Ele ficou... Induzido. Sono induzido. Ele ficou com sono induzido até a hora que o corpo dele parou. E eu até agora me culpo, porque eu não devia ter feito isso. Porque quer queira, quer não, ele sofreu para morrer. Ele ficou horas e horas e horas nesse processo. Que eu deveria ter simplesmente falado, deu e acabou. E eu não quis fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, a finitude de tudo, né? E entender que talvez com os animais a grande diferença que nós podemos fazer na vida deles é ajudá-los a partir, porque eu imagino, né? Não sei, eu vi minha mãe, vi meu irmão, o quanto que talvez a gente fosse mais humano se a gente ajudasse as pessoas a partirem mesmo, né? Sim. E um veterinário me falou isso, ele falou, Fátima, sabe por que eu sou veterinário? Porque eu vi minha mãe sofrer e eu não podia fazer nada por ela. E aí eu decidi ser veterinário porque eu podia evitar que um bicho sofresse tanto quanto um ser humano sofre na hora da passagem. E isso me acalma o coração, mas não tira a dor. E é alguma coisa que efetivamente mexe com a minha possibilidade de ter felicidade nesse momento. É gozado isso, né? É uma dor que parece que... Que, assim, a gente fez o possível. Tem um hospital aqui chamado Verus, que é muito bom, é o Einstein dos cachorros, levamos lá. Sim, fez o que podia. E aí tinha o cardiologista, o veterinário que é dela desde bebê, e o onco falando, ó, o melhor a fazer, cara, ela vai só sofrendo daqui para frente, ela tá num mal-estar muito grande já, pouco peso, se urinando, não tinha força para andar. É uma judiação. Aí eu falei, olha, eu falei para a Soraya, para minha filha, falei, olha, vai ser um horror para mim, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas elas quiseram acompanhar também, no fim até o veterinário chorou, quase que a cachorra acordou e foi socorrer todo mundo lá, porque estava todo mundo chorando. E fizemos, e ela, assim, o último olhar dela foi olhando pra gente, um olhar assim, falando, eu acredito que vocês estão fazendo melhor, tenho certeza que vocês estão fazendo melhor para mim, cara. Confiou na gente até o final. Eu não sei se você fez isso, mas eu fiz isso com o meu gato, que me ajudou muito. Tem um lugar que eu já não sei o nome, mas que você leva, tal, não sei o quê, e eles fazem a cremação, e depois eles te dão um vasinho que é hidrossolúvel junto com uma planta. E você planta, a planta, né? E coloca o vasinho do lado. E deixa, porque né, aí o vasinho, que é hidrossolúvel, vai fazer com que, é como se houvesse uma continuidade, né?
E isso me deixou muito em paz. E eu fiz foto dele, né? Então tem como se fosse no espaço onde ele está, tem lembranças dele. E isso me deixou muito mais tranquila, gozado, né? Uma coisa boba, mas me ajudou bastante. Enfim. Era uma das opções da cremação. Não sei se foi a que a Soraya escolheu, porque podia vir num potinho com a foto, com o nome, tinha essa do vasinho também. Vou ver com ela o que ela optou. Mas, enfim, né? Acho que assim, fica. O que a Glee falou é verdade, né? A gente não consegue a perfeição nunca, acho que a busca é eterna, né? Mas cada vez que uma situação dessa aparece, acho que ela reforça um pouco essa história de você estar mais presente no momento, né? Acho que na chegada em casa você tem razão, era impossível, né? Você chega, Então, eles pulam em cima de você, não tem sim, jeito. e aí você percebeu o que você disse agora? Mais presente no momento. Não é talvez a maior quantidade de vezes, as vezes que eu não fiquei. É quando ficar. E isso é uma coisa que a gente tem falado também bastante aqui. Porque não dá para sentir a emoção se você estiver ali só passando a mão na cabeça e tipo, fica quieto, né? Tô só te agradando, mas eu não tô trocando com você. Tô só te agradando aqui. Isso é pobre. A gente pode extrair felicidade da relação, seja com pessoas ou com bichos, se a gente estiver presente. E não precisa ser muito tempo, né? É a qualidade mais do que a quantidade. Eu acho que isso é o que, cada vez mais, a gente prestar atenção em qualidade, né? Olha, acabou de entrar aqui no nosso vídeo uma querida amiga lá que é guia, uma carioca com a Lei, guia turística lá em Doha, que recebeu a gente em Doha, cara, conheci Doha com ela assim, inteirinha em 2 dias. Tá entrando para assistir a gente aqui também, tô vendo aqui a mensagem dela. Que legal. Coisa boa. Mas eu acho que isso sempre, acho que uma perda sempre faz a gente refletir o quanto a gente não aproveita, e aí vem o comentário do que é estar presente, né? O quanto a gente não aproveita os momentos que a gente tem que aproveitar com as pessoas, com os animais, enfim, né? Se dá para se culpar por isso? Acho que não. Acho que no fundo todo mundo está aprendendo nessa vida, né? E como a Glei falou, né? Eu já tive assim perdas bem complexas, assim, bem, né? Pai, mãe, irmã, tudo. E aí você fala assim, você sempre vai pedir um momento a mais. Você sempre vai querer um momento a mais para fazer alguma coisa. Exato. Então, acho que assim, você fez tudo, e aí você vai entendendo quando as perdas vão acontecendo. Não que eu deseje isso para ninguém, tá? Mas uma hora elas vão acontecer. E aí você vai entendendo que você fez o que você podia fazer e fez o teu melhor naquele momento com os recursos que você tinha. E não são recursos financeiros, são recursos emocionais mesmo, né? Então, e aí depois de um tempo é interessante como você começa a lembrar muito mais dos momentos legais, memoráveis, afetivos, do que da falta, né? E acho que isso é tanto de animal, que eu já perdi o Maddox também em 2021, enfim, com os animais ou com família, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho outro cachorrinho, eu tento aproveitar ao máximo, porque eu sei que vai vir o fim dele. Ele tá com 10 anos, eu sei que mais 5 anos, 6 anos deu, né? E uma coisa eu tenho certeza, assim, eu fiz uma dox, não que eu fiz, na tentativa de curá-lo, eu fiz também com que ele sofresse, né? Eu fiz também, eu que decidi que era melhor ele ir e tal, por um olhar dele. Hoje o JJ, eu tenho certeza que assim, a minha primeira decisão é, eu não quero que ele sofra. Mesmo que eu esteja pegada para salvá-lo, eu quero fazer o que é melhor para ele. Então, acho que isso também, a vida vai te ensinando a tomar decisões mais inteligentes. Vocês entendem que a gente está falando de luto, mas a gente podia estar falando de qualquer outra coisa que tem que findar? Tem coisas que a gente arrasta, esse apego, né? A gente arrasta porque, em nome daquilo que foi bom. Mas já está trazendo sofrimento mais do que qualquer outra coisa, já não está produtivo, já está doloroso. Mas a gente, em nome da tal felicidade, daquela coisa mítica que a gente teve, a gente faz esse apego e quer manter. Não é só quem vai embora por um luto mesmo, uma morte. É outro tipo de luto. O luto daquilo que a gente tem que findar. E a gente insiste. Aí como a gente está falando aqui de felicidade, como é isso, né? A gente viver
no imagético, a felicidade já vivida, que eu não estou vivendo mais e que eu não vejo perspectiva de viver, mas eu consigo ainda insistir de uma manutenção, às vezes de um trabalho, de uma amizade, de um relacionamento erótico amoroso, em nome daquilo que eu senti. Viver pouca felicidade demais, não é não? E aí eu acho que... Desculpa, Fátima, vai lá. Não, vai lá. Não, eu acho que depois... muito legal isso, né? Porque assim, você sabe, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas em alguns lugares que eu viajei, eu volto. Raramente eu volto para o mesmo lugar, porque mesmo que eu volte para o mesmo país, cidade, enfim, eu tento voltar sob outra perspectiva quando é possível. Mas enfim, às vezes você vai para um lugar querendo buscar a sensação do que você viveu no passado, né? Então você tenta achar que a coisa vai ser igual e aí você chega, você se decepciona tanto, mas não é que você se decepciona, você tá diferente. O lugar tá diferente, a pessoa às vezes que você você que se cismou de querer sentir aquilo, e ao invés de olhar para o que você está podendo na hora, né, Sheila? Isso que eu acho que é apego, isso que eu acho que é apego, né? E assim, como a gente tem que olhar o fim de algumas coisas, né? Seja ele trabalho, seja ele relacionamento, seja ele amizade, como uma oportunidade de outras coisas ocuparem sua vida. É igual no closet da gente, né? Quanto mais roupa você tem, chega um momento que você tem que limpar, organizar para caber coisa, porque senão não cabe. E tem roupas, inclusive, que nem te servem mais, ou que nem combinam mais com você, mas você guarda porque ela traz uma recordação, uma memória afetiva daquele momento que você estava, né? Então, como a gente tenta se apegar a algumas coisas, né? Muito legal isso, é muito interessante isso. Tem outra amiga aqui também, a Vera, que é lá de Itatiba, que a gente sempre fala uma frase lá nos fins de semana nossos, que tinha muitas viagens juntos e tal, que o momento jamais se repete. Não repete, a gente também tentou muitas vezes repetir momentos, mas sempre são diferentes, né? Acho que a gente vai nessa intenção, mas a verdade é que sempre vai ser diferente, porque a Sheila falou, a gente fica diferente, o lugar fica diferente, o mundo é diferente, então o momento não se repete jamais. A gente usa muito essa frase lá no interior. Eu tenho uma questão que eu acho que vale a pena colocar. Com certeza eu já tentei várias vezes não, algumas vezes eu voltei no mesmo lugar, por exemplo, Praga, né, que é um lugar que a primeira vez que eu fui eu fiquei absolutamente apaixonada e na outra vez eu só chorei. Então, assim, falei, meu Deus do céu, né? Não é nem que eu não gostei, eu só chorei por uma série de questões. Mas é interessante isso mesmo, quando a gente volta não é a mesma coisa, porque nós somos outros, a situação é outra, etc. Mas tem uma questão que o Agley trouxe, que é assim, por que a gente não finda algo que a gente sabe que já terminou? Eu acho que a gente não sabe que já terminou. Ainda a gente tem esperança, é difícil. É a mesma coisa da decisão de sacrificar. Exato. Né? Num emprego, por exemplo, será que eu tenho mesmo que pedir demissão? Ou será que, né, de repente, vão me promover? Ou que as coisas vão mudar? Que até o meu chefe vai ser demitido? Então, você fica naquele limbo esperando que algo aconteça e ainda tendo fé, né, que algo possa acontecer, né? Num relacionamento, até que ponto está tão ruim a ponto de romper? Né? Qual é o momento? É a pergunta de uma querida que está aqui me fazendo. E assim, olha, gente, isso não é simples, né? Se fosse simples, a gente não faria aí nossas terapias e nossas análises na vida. Mas, em resumo, o que a gente pode falar existe a fantasia e existe o que é o real. Se a gente fosse trabalhar em metafísica, nada é real, mas eu não vou estar trabalhando nessa ordem aqui, tá? Eu vou trabalhar nisso que a gente, no fundo, do fundo, a gente sabe. A gente chega em certos limites e extrapola o nosso limite com uma esperança que a gente chama de esperança vã, né? Então, a gente já está fazendo uma esperança que, se a gente aqui estivesse falando em termos religiosos, seria aquela esperança de Deus, de algo de fora, de algo daquele outro, daquela empresa, aquilo trazer uma modificação. Porque quando você vai sentindo esse término, para poder fazer esse findar logo e passar para outra, poder passar para outra,
Isso é um movimento que ele é muito, tem que ser muito genuíno, porque ele é você com você, é você e sua verdade. Às vezes a gente usa a esperança para não olhar, porque isso tem que ser bancado. É doloroso você bancar isso, porque o novo, por mais que tenha um porvir ali, você vai findar, e a Sheila falou, vai colocar outra coisa nova no lugar, o novo é assustador. Mesmo que o ruim já seja conhecido, é conhecido, está ruim, mas esse eu sei lidar. A gente vê pessoas que têm esperança e são absolutamente infundadas, absolutamente. Outras não, outras a gente vê que até, na verdade, é o contrário. Quando às vezes não terminou, isso em consultório, tá? Às vezes tem uma coisa que não terminou. E eu percebo que a pessoa que está achando que terminou, que está se antecipando ao término, por medo que isso vá terminar pela via do outro, ou por medo, ou por não aguentar bancar um processo. Aí ela quer terminar mais rápido. E aí é muito engraçado. Aquilo que tem que terminar, às vezes, a pessoa estende. E aquilo que ainda tinha gás para continuar, precisava dela se colocar um pouco mais, termina. Então, assim, processo. Verdade com você mesmo. Faça análise de verdade com você mesmo. Não precisa ser só com um profissional. Eu acho que isso é muito importante. A gente não aprendeu a findar. A gente não gosta que mamãe e papai saia. E a gente fica desesperado se ele vai voltar. Esse a gente chama de fordar, né? O que vai e o que volta, que Freud falava que a criancinha aprendeu com o carretel puxando. A gente tem que saber que tem esse movimento de findar, esse movimento de separar. É onda do mar, ó. Vai e volta, vai e volta. Se eu fosse falar, então, como libriana, saindo da análise para libriana, bota na balança. Tem mais coisa boa do que ruim? Está trazendo mais satisfação do que não? Há muito tempo? Olha aí. Ô, Gley, eu sempre gosto de fazer analogia profissional, né? Então, tentar aproveitar esse momento, porque assim, na vida profissional, que a Sheila deu exemplo, isso acaba não acontecendo, né? Por quê? Porque já tem o novo, né? Normalmente você sai de um trabalho, engaja no novo, e o novo é cheio de esperança, de expectativa. Você tomou essa decisão, você acha que é melhor, você acha que vai dar certo. Então, eu não sei se a gente consegue tentar aproveitar e fazer essa analogia, né? De tentar trazer um pouco dessa sensação que a gente tem quando a gente troca por uma decisão nossa pelo novo. Isso acontece muito nas trocas profissionais, né? De empresa, para tentar fazer isso um pouco melhor na vida pessoal, né? Porque na vida profissional parece que é meio organizado isso. Você finda rapidamente, você vira a página, você vai para A um novo cara emprego, você da esquece. Fátima diz que não. É sim, Fá. Quando você tá, uma coisa é você ser demitido, mas quando você está no controle, você tomou uma decisão, você Não, mas, avaliou tudo, você não fica apegado ao passado, você mas sai, vira a página e vai embora. olha, eu vou te dizer que eu acho que assim, nunca nada é tão ruim ou tão bom que você, né, saia e se esqueça 100% ou te lembre. Até porque eu acho que a decisão que você tomou é porque tudo que você fez te trouxe até aqui, né? Então, mesmo quando você sai indo para uma melhor, eu acho que você também sente, Uhum. né? Você também sente, porque tem a questão do apego, Não, e você sim. não sai porque 100% do que você fazia era ruim, o teu líder era ruim e tal. Enfim, mas independente disso, né, eu particularmente acho que a gente vai sentindo quando o nosso ciclo está fechando em algumas É coisas. isso, é isso. Inclusive na vida profissional. Eu posso fazer essas analogias tanto na profissional quanto na pessoal, né? E, de novo, eu acho que tem uma coisa, às vezes, Glei, a gente insiste pelo sonho da gente. Sim, a Vou te falar uma ideologia. coisa de que, só citando uma passagem, né, de um relacionamento. Eu namorei com a mesma pessoa 2 vezes, em 2 períodos diferentes. Na segunda a gente decidiu que ia casar e tal, mas eu nunca acreditei nesse relacionamento, nem no casamento e tal. Mas apartamento quase pronto. Apartamento, tudo comprado, tudo, enfim. E depois aí a gente acabou terminando, né? E depois de muito tempo ele disse pra mim: você não gostava de mim?
ele dizendo para mim, você gostava de um sonho que você criou na sua cabeça, que era casar, ter uma família perfeita, ser mãe e tal. Ele falou assim, sabe por que eu caí fora? Porque você não gostava de mim. E eu não tinha essa visão. E realmente não gostava, porque a gente nem ficou juntos e tal. Somos hoje colegas, mas nada, né? E aí eu começo a pensar e falar assim, na realidade, eu mantive um relacionamento que eu acho que nem estava muito mais feliz, ele era o oposto de mim, por conta de um sonho, sim. Eu queria, estava numa fase bem legal, assim, profissionalmente, e mais do que isso, uma fase legal para constituir uma família, né? Sempre dá, é possível, mas enfim, acho que bater no relógio biológico e tal, eu queria casar. E aí eu tava batalhando por casar, não sei se era com ele, é que ele apareceu ali, a gente foi levando e tal. E hoje, olhando para trás, eu falo assim, ele foi mais inteligente do que eu. Ele achou a pior forma para sair da relação. Isso eu concordo, tal, mas aí é sobre ele e não é sobre mim. Mas ele percebeu melhor do que eu, que não era dele que eu gostava do que aquela relação ia Poderia representar, ou poderia do sonho que construir. eu criei. E aí eu falei assim, ótimo, ótimo, que bom que ele percebeu e eu não, porque eu estava lutando por um sonho, não por nós dois. E aí ele percebeu e cada um foi pro seu Mas, lado e tá Sheila, tudo certo. é isso que você falou. Lá no fundo você sabia que não, mas a gente, né? Você não quer ver. Você Só- não quer ver. Você não quer ver. E Gente, Zé, quando você falou com tanta certeza, né, que nas profissões não acontece isso, é como se em algumas áreas da vida a gente tivesse mais fluência mesmo, né? sim. Então, talvez na questão profissional para você seja uma coisa mais fácil. Seus registros já fizeram com que isso seja fácil. Sair, entrar, voltar, ser grato pelo que passou e em outras circunstâncias da sua vida, em outros papéis que você exerce, não seja tão fácil. Agora, fato é que não é fácil. Porque se fosse fácil, né, a gente não ficava aqui, por exemplo, falando sobre um sofrimento de um bichinho que não pode dizer, porque um ser humano ainda chega no ponto de poder dizer, né? Chega, né? Chega, não quero. A gente diz, né, como é que a gente quer partir, se a gente quer ser cremado, se a gente não sei o quê, se a gente quer. Até o nosso final de vida. Eu digo para os meus filhos, por favor, me coloquem numa casa de idoso, bem legal, sabe? Trabalhem, guardem uma graninha, que se vai que eu acabo o caminho. Vocês me botem numa casa de idoso bem legal. Eu não quero ficar na casa de ninguém. Eu quero começar um assunto, que nem eu estou fazendo com vocês aqui, e no meio do caminho nem sabia como eu comecei, mas ninguém reclamar, porque o outro também não vai estar lembrando do que eu falei. E a gente morrer de rir, jogar um jogo. Aí as pessoas falam, nossa, mas ela está falando, ela está na idealização. A realidade não é essa. Existe a tristeza de ter largado, de ser esquecido, né? A dor de não ter afetos. Outra coisa é aonde você vai morar. Para mim, é muito melhor isso que eu falei para vocês, da onda do mar, do fordar, que vai e vem, que os meus filhos venham me ver. Quando eles quiserem me ver, para passar um tempo de qualidade comigo, nem que seja 10, 15 minutos, do que ter que ficar comigo, eu não vou me sentir à vontade, eu não sou assim com os outros, eu não sou de ficar grudada, ligando, eu não tenho isso, né? Então eu estou falando sobre a minha pessoa, que é uma perspectiva muito particular, mas que de repente alguém escuta isso e passa a pensar, por que seria tão terrível, né? Chamavam de asilo, um apartado, né? Mas olha, você falou uma coisa que começa a fazer o paralelo, né? Quando você fala na vida profissional, a gente tem mais fluência para lidar com essa situação. Você tem. Não, mas acho que em geral, eu acho que em geral tem uma explicação para isso. Não, Zé. Você, Zé. Não, mas deixa eu fazer meu racional, depois vocês me Tá, param. vai. Eu acho que assim, a gente gasta muito mais tempo na vida profissional. Olha a nossa vida, onde é que está as horas que a gente investe? Então é natural que aquilo que eu faça mais tempo, mais vezes e submeta-me a mais situações, eu aprenda melhor a lidar com aquilo. Na vida pessoal, talvez, a gente tenha menos essa oportunidade. Na vida profissional, você troca de emprego 8 vezes, 10 vezes. Não são porque são 3 mulheres aqui contra um homem, não. É simplesmente 3 profissionais dizendo para você assim, ó. Ó, deixa eu colocar um pouco. Bota a ordem assim, do jogo aí, Fábio. Zé, não, porque eu dou mentoria para vários profissionais, né? Vários, né?
Sim, vários deles querem sair, precisam sair e não têm a menor ideia do que vai acontecer com eles. Porque a situação ficou tão insustentável que é melhor sair do que qualquer outra coisa. E não tem uma outra colocação. Então, isso atemoriza, isso dá muito medo mesmo. Muito medo, muito medo. Porque qual é esse novo? A gente nunca tem certeza se a gente vai deixar o velho e vai conseguir chegar no novo. E mesmo em relacionamentos, aí trazendo a questão mais para o lado pessoal, né? Tudo bem, eu tô com uma pessoa que não é o que eu quero, mas quem falou que se eu deixar essa pessoa, eu vou encontrar outra? Então fica uma coisa assim, bom, é ruim com ele, pior sem ele, né? E isso faz com que a gente se apegue, seja ao próprio relacionamento, seja a empresa, né? E isso é uma coisa muito triste, mas acontece. Sim. E não acho, não, que isso seja mais difícil na área pessoal. Talvez a área pessoal seja mais complicada, porque a gente depende muito mais do afeto, né? Pelo menos é o que me passa agora. Na empresa, o afeto não está em jogo, né? Você tem mais a questão da competência, do resultado que você vai alcançar, da imagem que você projeta, né? Não é afeto. No relacionamento, quando você rompe também com um afeto. E isso é muito dolorido, né? Não tem jeito, é dolorido. Seja uma amizade, seja um relacionamento afetivo, porque o afeto está aí, né? E como é que você fica sem esse afeto? Onde é que vai, né? Tá, mas olha, veja, numa empresa, quando a gente fala sobre afeto, a gente fala sobre o valor de si, né? Não vou ter mais aquele afeto. Aquele olhar não tá para mim, né? Que às vezes nem é mais um bom olhar, mas enfim, ainda é um olhar, né? Numa empresa também, a gente não tem essa relação de intimidade, talvez, né, com todos os colaboradores, com todas as pessoas e tal, mas a sua posição, o que você recebe, o lugar que querem saber da sua profissão, do seu ofício ali, do que você faz, isso te nomeia, isso te traz valor de si. Quantas pessoas se aposentam, gente? E é quase que como se fosse um luto, não é? Porque saíram bem, foram até o final, sabe? Cheio de honras, mas perde a noção de si, perde o valor de si, viveu dizendo que ia fazer um monte de coisa quando aposentasse. E aposenta, não sabe o que fazer, às vezes até falece, porque fica sem representação. É muito difícil. O que a gente está falando aqui é de buscar a felicidade enquanto está bom, aproveitar. Não criar tanta fantasia de estar tudo ruim, sendo que não está tudo ruim. A gente, às vezes, encasqueta com algumas coisas e acha que está insuportável e quer terminar, e quer fazer rompante. Muito mais da juventude, mas tem isso também. E, às vezes, a coisa não está tão ruim. E aí a gente pode extrair felicidade dali, construir felicidade dali. Mas quando a gente vir que não dá, a gente tem, pelo menos, fazer um retrospecto e falar, puxa vida, eu já tive tantos momentos felizes que eu nem imaginava poder. Por que não? Eu não vejo esse horizonte bonito na frente. Eu só vejo o novo, nos assusta tanto que a gente só consegue pensar, às vezes, em coisa que não é boa, né? Mas Óbvio. eu acho que aí é bem legal isso tudo que você está falando, Glei, porque primeiro tem aonde a gente pauta a vida da gente. Tem gente que pauta muito no foco e na vida profissional, tem gente que pauta nas relações, tem gente que pauta na espiritualidade. Então é uma escolha muito individual quando a gente fala isso de profissão, pessoal, enfim. Mas independente disso, sim, não é fácil, eu acho que nunca é fácil nenhuma mudança, né? A gente gosta de estar na nossa zona de conforto, principalmente quando a gente vai amadurecendo. Quando a gente amadurece, a gente se torna mais sábio, mas a minha experiência me diz que às vezes eu me torno menos corajosa. Porque quando eu tenho 30, eu tenho uma vida pela frente. Quando eu tenho 40, eu também tenho essa vida pela frente, mas eu tenho já menos 10 anos, que já foram passados e tudo. Então a gente vai fazendo uma conta meio, né, que você vai se tornando menos, eu digo menos corajoso. Ousado. Né?
será? Ousada. Menos ousada, você arrisca menos, né? Porque o porquê? O teu tempo de recuperar não é mais o mesmo que você tinha anos atrás, então você não recupera com a mesma velocidade, né? Só que aí eu sempre me pergunto assim, que experiências que você quer viver na vida, né? É ter uma vida certinha, sem sombra de dúvida, tudo controlado, todas as áreas da minha vida funcionando, isso não existe. Né? Em algum momento, um dos pratos que a gente equilibra, ele vai ter uma queda. Né? É assim, olhando a vida de todos nós, ela é assim. E não existe vida perfeita. Existem momentos que a gente encontra, eu acho que um equilíbrio entre as coisas e o que você quer está alinhado com o que está acontecendo na sua vida. Por outro lado, eu acho que toda vez, né, que a gente estende um final, a gente está se podando de viver um novo, seja ele qual for. Tá? E como dizem, né, não entra nada novo se está ocupado. Você não tem 2 empregos, quer dizer, você pode até ter, mas assim, não entra algo novo na tua vida se você não se desocupa para aquilo vir. Obviamente que assim, parece, né, Alice no País das Maravilhas, tem uma questão de condições aí que você tem para fazer alguns movimentos da vida, tanto pessoal quanto profissional. Né? Sair de um relacionamento hoje, por exemplo, de um casamento, onde a mulher não trabalha, onde tem os filhos, onde não é uma coisa simples, né? Sair de um relacionamento. Ou mesmo quando a pessoa tá sozinha, não tem filhos, enfim, não é uma coisa fácil. Então, eu acho que assim, como é que a gente se prepara para esses altos e baixos da vida da gente? Nunca vai ser tão alto e não vai ser só baixo. A gente tem que ter, e eu acho que isso remete à fluidez. Como que a gente flui, o que a Gley falou da onda, né, do fluir com a onda, eu acho que tem isso, tem horas que você vai estar aqui e horas que você está aqui. E sabe o que eu tenho aprendido? Eu admiro realmente as pessoas que conseguem estar aqui e aqui. Eu admiro, porque elas se constituem, eu acho que essa é a realidade. Não tem uma realidade só aqui e uma só aqui, né? Ela é uma realidade de você fluir. E também de ter tempo que as coisas, ou a percepção de que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, e isso é fato. Isso é um fato. Tem coisas que você pode comprar, adquirir e tal. Mas as grandes mudanças, elas não acontecem só quando a gente quer. Então, acho que tem esse ponto aí que a gente tem que aprender a, sim, dar medo, mas, olha, por mais que você se apegue, quando a coisa acabou, eu sempre tenho isso na minha mente. Quando a coisa acabou, não adianta. Ou por você ou pela vida, ela vai acabar. Tá? Só precisa saber o quanto, em que momento você vai sofrer mais. Porque se você arrasta, vai ficando cada vez mais complexo e aí talvez fique muito mais difícil. Então, quando você sente ou descobre dentro de você que é a hora, cuidado, porque se você arrasta muito, vai ser mais dolorido do que poderia ser, entendeu? Então, acho que a gente precisa estar atento à nossa percepção, ao nosso sentimento. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente Eu vai ouvi chegando uma no fim. frase. Vai lá, Fábio. Não, vai lá. Eu só perguntar das perguntas. Tem gente colocando perguntas, interagindo. Como é que a gente faz para a turma interagir? Mas acho que a gente está respondendo. Eu estou respondendo algumas. Tá. Acho que a outra... Tá. Bom, beleza. Eu não sei o nome, mas enfim. OOK. O novo é um completo escuro para dar muito... O novo é um completo escuro. Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Verdade. Ninguém se prepara para o bom. A expectativa é na frustração. Bom. Eu queria, talvez até complementando isso, né, que essa pessoa colocou, basicamente é o seguinte, eu ouvi uma frase, gente, e juro que eu não lembro de que autor é, mas eu vou perguntar para o chat GPT, porque preciso perguntar, né, e realmente não tive tempo, que a vida é a arte de rasgar-se e remendar-se. E eu achei o máximo essa frase, né? Que a vida é a arte de rasgar-se e remendar-se, que é esse ir e vir que a Gley está falando, mas que ninguém consegue distante desse... Oi? Para mim, travou. Travada. Ninguém o quê? Ninguém o quê, Fátima? Repete. Travou porque está com a bateria fraca o meu celular. Mas basicamente é o seguinte, eu acho que ninguém consegue ficar sem ter esse rasgar-se, sabe?
E o ponto aí que agora eu tô pensando, que é o seguinte, como é que a gente consegue passar pelo rasgar-se feliz? Será que todo rasgar-se precisa necessariamente gerar infelicidade? Então, Se eu entendo que o rasgar-se é um processo que pode me levar a um patamar de me remendar, talvez eu uhum, possa passar pelo rasgo uhum. sem tanto sofrimento, já que Tá. eu posso entender que o Sem tanto sofrimento. sofrimento é diferente de com felicidade. Lembra quando teve um encontro que eu dizia para vocês que eu acho que felicidade é uma coisa que a gente olha a posteriori? Você olha assim e fala, nossa, eu tive uma vida legal, eu tive felicidade e tal. É exatamente por isso, porque senão a gente fica naquela história de que ninguém hoje pode ficar triste porque triste é depressão e a gente quer fugir da tristeza. Não, tem horas que não dá para ter felicidade naquele momento. Tipo assim, ó, ontem foi o dia de 2 anos de falecimento do meu pai. Gente, 2 anos, é super recente, foi uma coisa super violenta que levou meu pai de uma hora para outra. Não era um dia feliz. Mas o que que eu fiz? Entre a minha tristeza e a tristeza da minha mãe, eu acho que a tristeza da minha mãe era pior. Então, o que que eu peguei? Peguei minha mãe, falei, mãe, entra no carro. Olha que para eu ir para São Paulo, vocês sabem, né? Peguei minha mãe, botei no carro e fui levar a minha mãe para os lugares que ela tinha que conhecer já fazia um tempo e perguntando primeiro se ela queria isso, ela estava disposta, vamos lá, não, vamos. Foi um bom dia. Foi um bom dia. Foi um dia com felicidade? Não, gente. Não foi, né? E talvez no primeiro ano, ou no segundo, no primeiro ano, a gente não quis foi fazer nada. A gente ficou acabrunhada lá, que nem o Zé tá com uma cachorrinha. Não dá para ser feliz nesse dia. Quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de felicidade no macro. Em que lugares, em que momentos, em que situações a gente pode trazer um gosto de viver? Porque são esses lugares e essas situações que vão alimentar para a gente sustentar para a hora que não dá. Porque tem hora que não dá, a gente cai. A gente cai. E é importante cair. Porque cair a gente Dá valor, aprende. né? A gente aprende um monte de coisa, né? Mas eu acho que também quando você encontra, quando o seu desejo ou sua, né, o seu natural, que eu digo que todos nós temos o nosso, tá em equilíbrio com o que está acontecendo ao teu redor. Eu acho que esse é o momento de felicidade. Se a gente pensar bem, é quando alguma coisa toca aquilo que você tem de essência, de mais puro, eu acho que é, entendeu? Aí eu acho que se conecta e diz assim, olha, eu tenho momentos de felicidade, de alegria, aí sai um sorriso, sai uma coisa espontânea, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que estar conectado. É ilusão achar, a gente já falou aqui várias vezes, felicidade é uma foto. Ela não existe, ela é uma foto. E eu adorei, Glei, o que você falou. É olhando para trás que a gente percebe. Tá? Por isso que talvez aproveite o que você tem no momento, porque lá na frente você vai dizer, nossa, como eu fui feliz aquele dia, aquele momento, aquele... Isso. Então esteja no presente, a gente volta no início, né? Esteja no presente, viva o presente, porque lá na frente são essas lembranças que vão te fazer feliz ou não, né? E Fátima, é a Adélia Prado. Gente, ó, eu preciso ir, ó. Eu também. Até agora, a próxima vai ser dia 23. 23 Isso. de abril, 5 horas, aqui no Insta. Beijo. Como eu saio Tchau, aqui? gente. Ai, ai, ai. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo para todos, gente.